Olá, meninos! Nesse período de quarentena, não esqueçam, quarentena não é descanso, não é férias, quarentena, a gente vai continuar se vendo um pouquinho, tá? Para dar continuidade aos assuntos do nosso capítulo 2, certo? E aí, começando o capítulo 2, tópico 1, a gente vai rever para os que já viram e ver para os que ainda não viram algumas características do gênero textual lenda, tá? Para quem não lembra, as lendas são histórias repassadas oralmente. Lembrem-se, como é um gênero textual bastante antigo, a origem é bastante antiga. Antigamente, o nível de analfabetismo era muito grande. Por isso que elas eram repassadas primordialmente de modo oral, tá certo? Não registradas escritamente. Repassadas oralmente, de geração em geração, por meio de uma tradição popular. As lendas são criadas pelo povo. A gente não pode dizer que determinado autor criou tal lenda. Não, a lenda ela foi criada pelo povo, cada um trazendo uma informação que adicionasse alguma coisa à história, à lenda, tá? E que retratam de forma fantasiosa os valores e costumes de cada povo. Por isso que a gente percebe alguma diferença ou algumas diferenças em determinada lenda que é contada aqui, que a gente sabe que trata-se da mesma lenda que acontece lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, mas os nossos valores e costumes são diferentes deles. Então a lenda ela é contada de maneira diferente, mas a gente percebe, a gente viu isso em sala, a gente percebe que trata-se do mesmo personagem da lenda, tá? A gente vê isso no Vale do Saco, a gente vê isso na Loura do Banheiro e entre tantas outras. Algumas características discursivas, lembrem-se, por todas essas características aqui, de passar esses valores e costumes de forma oral através das gerações, a lenda tem uma função sociológica. É possível a gente saber algumas características sociais de determinado povo em determinada época. Por isso a função sociológica, tá? Mas também o gênero lenda não deixa de ter uma função educativa, né? Tem algumas lendas que têm essa função educativa mais clara do que outras, tá certo? A ausência de uma autoria definida. Acabei de falar isso aqui. A gente não sabe quem foi que criou a lenda. A gente tem no livro da gente, no livro Bases, na internet, em algum outro livro, tem lá a lenda escrita, narrada e lá no final a autoria. Não é que aquele autor que está ali no finalzinho do texto criou a lenda, não. Aquele autor, ele pegou essa lenda, escreveu e publicou em algum livro seu, mas não foi ele que criou. A lenda, ela é uma tradição popular, foi o povo que criou, tá? Pode ter origem rural ou origem urbana, e aí, se ela tiver origem rural, ela vai ter características, elementos do povo rural. Aparecem animais, algumas lendas são vividas na mata, alguns personagens são típicos da zona rural também, certo? E tem as de origem urbana. Aqui em Recife, né, a gente tem várias lendas urbanas. Basta procurar aí, a gente até falou isso em sala, viu? Basta procurar aí no YouTube, nos sites, Recife Assombrado. O que vai aparecer de lenda, minha gente, são inúmeras, tá certo? E essas lendas, por serem vividas dentro do ambiente da cidade grande, a gente chama de origem urbana. E aí ela vai ter características urbanas, certo? Algumas aparecem em prédios, em casas, em alguns lugares mais específicos, em banheiros, etc. Tá? Algumas características textuais. Como qualquer tipo de texto narrativo, ela segue uma sequência textual típica de textos narrativos, certo? Algumas, poucas, são contadas em primeira pessoa, mas a maioria são narradas, são explicadas, são contadas em terceira pessoa, certo? Elas não têm
um início, meio e fim muito definidos. Tá? A gente não sabe quando foi que a lenda foi criada, a maioria delas, não todas. A gente não sabe quando foi que a lenda foi criada, quando é que ela surgiu, tá? E nem sabe, quando chega no final da lenda, quando a gente está contando uma lenda, a gente subentende que aquele personagem daquela lenda ainda vive, Vamos pegar a loira do banheiro, por exemplo. Subentendemos que a loira do banheiro vive por aí, ainda aterrorizando os banheiros das escolas, por aí afora, mundo afora, que essa lenda ela é mundialmente conhecida. Então ela não tem um fim específico, tá? Poucos personagens. Quando a gente conta uma lenda, geralmente a gente conta uma lenda de determinado personagem. A lenda do Saci, a lenda do Curupira, a lenda da loira do banheiro, a lenda do velho do saco. E aí a gente foca nesses personagens, certo? O espaço, além da gente não dar muita importância ao espaço, por dar importância aos personagens, o espaço ele é pouco caracterizado. Mas, lembram? O espaço vai refletir a origem da lenda. Se a lenda for criada, for surgir num ambiente rural, ela vai ter elementos do ambiente rural. A mesma coisa se ela for criada, se ela surgir no ambiente urbano, ela vai ter características do centro da cidade, tá certo? E o tempo é indeterminado. Lembram disso aqui? Início, meio e fim, pouco definidos, tá? Algumas características linguísticas. A gente está contando uma lenda que provavelmente já tiveram vários relatos sobre ela. Já tiveram. A gente usa o pretérito, a gente usa o passado para se referir a essa lenda e para contar alguma história que aconteceu, que essa lenda estava envolvida, que esse personagem lendário, folclórico, esteve envolvido. E aí, ó, terceira pessoa, a gente já falou lá em cima. Acontece de eu ter lenda contada em primeira pessoa, sétimo ano. Acontece. A gente viu uma lenda contada em primeira pessoa, como se fosse um relato no livro Bases da gente. Mas a maioria é contada em terceira pessoa, tá? Quando a gente decide colocar essa lenda no papel, quando os autores decidem colocar essa lenda escrita, ela tem que seguir a norma culta, tá? Mas como o público, ele é, em sua grande maioria, um público infanto-juvenil, a gente não pode ter um nível de formalidade muito alto, não. Tá? A gente tem que ter um vocabulário, palavras que o público infanto-juvenil entenda. Por isso, o nível de formalidade baixo. Até porque, lembrando, as lendas, elas são de origem, elas são repassadas de forma oral. Então, na oralidade, repassando essas histórias de pessoa para pessoa, é lógico que a gente usa um contexto de formalidade mais baixo, tá? A gente se vê no tópico 2, tá certo? Até lá!